Galera, eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Meu nome é Diego e a minha história começa quando minha mãe ficou grávida do meu pai e eles eram namorados. E o meu avô, quando descobriu, ele ficou muito bravo, muito nervoso e ele interrompeu esse relacionamento porque foi uma desonra para toda a família. E o que aconteceu foi que eles acabaram se afastando, meu pai se afastou da minha mãe, eles não se casaram e, consequentemente, eu cresci a minha infância sem o meu pai. Então eu morei na casa dos meus avós juntamente com a minha mãe. Minha mãe tinha que trabalhar muito para me sustentar de dia e de noite e isso fez com que nós passássemos muitas dificuldades financeiras, tá bom? E estudando sobre isso para falar para vocês, eu vi que uma pesquisa de psicólogos brasileiros afirma que 200 mil crianças por ano nascem sem conhecer o seu pai. E 1/3 da população brasileira não tem o nome do pai no registro de nascimento. Eu era uma dessas crianças. Então, desde a minha infância, eu cresci com muitos questionamentos acerca do meu pai, mas quando eu iniciei minha adolescência, minha fase de adolescência, eu comecei a externar esses sentimentos com angústia, com rebeldia, com ódio, porque tinha um vazio muito grande no meu coração. E eu sabia que esse vazio era referente à partida do meu pai, porque ele tem partido, nos deixado, mas só que eu não tinha uma resposta para isso. Então, eu estudando sobre isso, eu vi que a maioria das crianças que crescem sem a figura do pai, ela tem mais chance de ter menos desempenho escolar na escola, ela tem mais problemas de desenvolvimento emocional e autoestima. Então, a psicóloga Maria Cristina fala sobre isso. Então, quando eu tinha 12 anos de idade, de uma forma inesperada, um dia minha tia chega na sala da minha casa e fala assim: Diego, hoje nós vamos ver o seu pai. Depois de 12 anos sem ver o meu pai, ela fala isso. Imagina como ficou meu coração. Ao mesmo tempo que afoito e alegre, ficou triste por lembrar de muitas faltas. Então, quando aquele dia que é para ser o melhor dia da minha vida, não foi, e eu vou te contar o porquê. Tá? Nós entramos numa lanchonete e nós sentamos, fizemos um lanche, ele estava meio diferente, eu olhava para ele, mas eu não tinha muito clima porque eu não conhecia, era uma pessoa desconhecida, que 12 anos eu não havia. Então nós conversamos um pouco sobre coisas triviais, mas eu fiquei pensando na minha cabeça de adolescente assim, será que 12 anos ele vai me dar 12 presentes de aniversário? Mas não foi bem assim que aconteceu. Nós, depois de lancharmos, fomos a um supermercado, ele comprou alguns pacotes de biscoito recheado, que eu adoro até hoje, e me deu mais 10 reais e sumiu por mais 10 anos. Aquele dia, que era para ser um dos melhores dias da minha vida, que eu estava pensando, hoje meu pai chegou e nós vamos ser uma família feliz, com uma família de filme, como eu havia comparado com os meus amigos que tinham pai, mãe e irmãos, não foi. Foi um dia que eu pude sepultar o meu pai dentro de mim em vida, porque eu fiquei muito triste. Foi uma forma, um sinal de rejeição. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a pensar e refletir sobre a minha vida e percebi que eu não poderia ser mais essa pessoa ignorante, independente, indiferente, agressiva, culpando a minha mãe por todas as coisas, e eu decidi tomar algumas decisões. E é sobre essas decisões que eu quero compartilhar com você hoje, para que possa te ajudar como me ajudaram. Então eu quero falar o seguinte, eu quero falar da primeira decisão que eu tomei, foi de não olhar para o passado. Como assim não olhar para o passado? Não olhar para o passado e ficar relembrando e ficar remoendo e revivendo essas situações. Todos os traumas, dores, necessidades, dificuldades, tá? A comparação que eu fazia entre a minha família e a família dos meus amigos, porque eles tinham um pai, o pai levava para passear, ensinava a jogar bola, e no meu caso não tinha nada disso. Então eu parei de me comparar, eu parei de olhar para o meu passado e decidi perdoar. Porque muitas vezes o perdão ele vai agir para nós como um remédio que vai tirar toda essa ira, todo esse ódio, todo esse veneno de ira, de ódio que está no nosso coração. Então eu não sei se você passou por alguma dificuldade ou alguma pessoa te feriu, alguma pessoa passou na sua vida, assim como no meu caso, o meu pai passou na minha vida e me machucou e me feriu, me agrediu, me ofendeu as minhas emoções, mas eu queria que você perdoasse. Eu te deixo o conselho para você perdoar. É o melhor caminho. Na verdade, eu tinha vontade de matar, de esganar, eu tinha vontade de fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas eu decidi perdoar e foi o melhor remédio, foi o melhor caminho. Então essa foi a primeira decisão que eu tomei. A segunda decisão que eu tomei foi de decidir não olhar para as pessoas e não ouvir as pessoas que me desestimulavam ou alimentavam o meu sentimento, ou alimentavam esse sentimento de ódio que tinha dentro de mim.
tá? Sabe aquelas pessoas que ficam dizendo assim, tadinho de fulano, tadinho do Diego. Tinha muitas pessoas que chegavam ao meu redor e falavam assim, tadinho dele, ele não teve pai, ele não teve uma vida assim, ele passou por muitas dificuldades. Eu decidi não ouvir essas pessoas. Eu decidi não ouvir as pessoas que ficavam alimentando a minha dor e nem me desestimulando, dizendo, você não vai conseguir, você não pode, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu decidi não ouvir essas pessoas. Eu me fiz de surdo para elas e caminhei em direção ao meu futuro e decidi olhar para frente, não olhar para o passado, não ouvir essas pessoas que me desestimulavam e olhar para frente. Eu mudei a minha atitude e, consequentemente, a minha vida. Então eu desafio você também a decidir, a não ficar ouvindo as pessoas que te desestimulam, mas sim ouvir as pessoas que te impulsionam a viver os seus sonhos e te impulsionam a superar os seus medos. Essa foi a segunda decisão que eu tomei. E a terceira decisão que eu tomei foi de não só olhar o lado negativo da vida, não só olhar o lado negativo das coisas. Por quê? Porque eu decidi aprender com as lições da vida, eu decidi aprender com as coisas que a vida estava me ensinando. Tudo na vida você pode tirar lições, depende do seu foco, depende da sua ótica. A minha ótica estava só em olhar, o meu pai me abandonou, eu não tive uma família feliz, não tive uma família perfeita, mas eu comecei a mudar o meu foco, não olhar só o ponto negativo e comecei a olhar os pontos positivos. Então eu comecei a amadurecer com essas crises, eu comecei a entender que eu poderia ajudar outras pessoas que já passaram e estão passando pelo aquilo que eu já passei. Então eu comecei a crescer para as próximas fases da vida. Eu comecei a crescer para a próxima etapa. Tudo que você passa na sua vida hoje vai te amadurecer ou não para amanhã. Depende do seu posicionamento, depende da forma que você reage, depende da forma que você está reagindo diante disso. Então, e tudo que eu estou falando agora, eu quero compartilhar uma história com vocês que tem tudo a ver com o que eu estou falando, vai se encaixar perfeitamente com isso. A história nos fala de um empregador que contratou um funcionário e ele chegou para o seu funcionário e disse assim, olha, eu preciso que você vá até aquele campo e você desempenhe uma tarefa para mim de empurrar uma pedra. Durante 15 dias eu quero que você trabalhe ali para mim. Tá? Certamente o empregado disse de prontidão, ele disse, vou fazer esse trabalho sim. E aí quando ele chegou no campo, ele viu uma pedra semelhante a essa, não desse tamanho, porque não iria caber aqui no meu vídeo, certamente muito maior. E aí ele foi para trabalhar para esse senhor e trabalhou durante 15 dias ali. Nesses 15 dias, ele enfrentou várias dificuldades. Ele enfrentou o sol, ele enfrentou o frio, ele enfrentou a chuva, ele enfrentou o calor, ele enfrentou várias mudanças climáticas, ele enfrentou pessoas que chegavam ali e falavam, rapaz, você está louco empurrando essa pedra, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas isso não fez ele perder o foco. Ele enfrentou várias dificuldades de fome e de sede, mas ele não desistiu. No final dos 15 dias, o seu senhor volta para falar com ele, e quando ele está estacionando o carro, ele sai do carro, vai em direção ao seu servo, o seu servo muito irado, muito nervoso, chega para ele e fala assim, você me colocou para trabalhar aqui 15 dias, empurrando essa pedra, e nada aconteceu, essa pedra não se moveu, eu fiquei aqui 15 dias na chuva, no sol, no calor, no frio, passando fome, passando sede, ouvindo as pessoas me taxarem de idiota, ou de maluco, e essa pedra não se moveu. Naquele exato momento, um silêncio ficou entre a conversa deles. E o Senhor responde para o seu servo, dizendo assim, você trabalhou aqui por 15 dias. E no final desses 15 dias, depois de chuva, depois de sol, depois de frio, depois de calor, depois de dificuldades, depois de fome, depois de sede, e no final desses dias, olhe para você. E aí naquele exato momento, o empregado olha para ele e vê o quanto ele está mais forte, o quanto ele está mais preparado. E aí o Senhor diz para ele e faz o seguinte, você está mais preparado para as próximas etapas da sua vida e para as próximas etapas do seu trabalho. Moral da história, queridos, é que muitas vezes nós vamos empurrar a pedra e ela não vai sair do caminho. Muitas vezes nós vamos fazer algumas coisas que não vai sair como nós queríamos que saísse. Assim foi na minha vida. Muitas vezes eu queria ter aquela família, eu queria meu pai presente, mas muitas vezes não foi da forma que eu imaginei. Mas aprenda a tirar lições da vida. Aprenda a tirar lições, porque mesmo não sendo como você está imaginando, no final dessas lições você vai estar melhor. Você vai ser uma pessoa melhor. Eu quero terminar esse vídeo encorajando você a aprender com as lições da vida, a não olhar só os pontos negativos, a também refletir que às vezes tem pedras no caminho que você vai empurrar, mas não vão sair do caminho, mas essas pedras são para te fortalecer.
a não ouvir as pessoas que estão te desestimulando, e sim pegar essas fraquezas e se tornarem forças. Eu quero te encorajar a você vencer e não olhar para o seu passado, perdoar as pessoas e seguir em frente. Saiba que a vida sempre está nos ensinando muitas lições e nos amadurecendo para a próxima etapa. Tem uma... And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen.